Olá! Olha, a gente vive num tempo complicado, né? Prender a atenção de uma criança hoje em dia parece uma missão quase impossível. Totalmente. Aquele foco que dura mais de 10 segundos virou raridade. Exato. E a fonte que a gente vai analisar hoje começa justamente com essa pergunta, sabe? Você já reparou que as crianças de hoje têm dificuldade em se concentrar até por 10 segundos? Tudo precisa piscar, vibrar, tocar. É um cenário bem familiar para muita gente, infelizmente. E é bem aí, nesse contexto todo, que entra a nossa conversa de hoje. Chegou um material pra gente que sugere um caminho, diferente, sabe? Quase na contramão dessa onda digital toda. Interessante. Que caminho seria esse? O jiu-jitsu para crianças. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tentar entender melhor essa proposta. Ah, o jiu-jitsu infantil, tema relevante. Sim. E a nossa base aqui é um texto chamado Jiu-Jitsu, Foco e Controle, sem telas. Quem escreveu foi o professor L. de Souza Guimarães Júnior. E um detalhe, o nome dele se pronuncia L, com E. L. Ok, anotado. Nesse texto, ele compartilha a experiência dele, o que ele observa ensinando jiu-jitsu especificamente para crianças. Certo? Então, o plano é esse. Vamos desempacotar essas ideias. O objetivo aqui é entender bem a perspectiva que o professor L traz, sabe? Como ele argumenta que essa arte marcial pode ser mais que só luta, que pode virar uma ferramenta para cultivar foco, controle, confiança nas crianças. E o ponto-chave que você mencionou. Isso, o ponto central. Fazer isso sem depender de tela nenhuma, de nenhum estímulo digital. Olha, é uma questão super pertinente para os nossos dias, né? Essa busca por atividades que ajudem no desenvolvimento integral das crianças, digamos assim. Ainda mais com essa onipresença da tecnologia. Sem dúvida. A preocupação com o excesso de telas, com os efeitos disso no desenvolvimento cognitivo, emocional, é real. A gente ouve muito sobre isso. Com certeza. E o que me parece fascinante nesse material que você descreveu é justamente essa conexão que ele propõe, né? Como que uma prática que é essencialmente física do corpo, como o jiu-jitsu, como ela é apresentada como um caminho para desenvolver habilidades que são, na verdade, mentais e emocionais. Exato. Tipo, foco sustentado, autoconsciência, saber lidar com frustração, autoconfiança. A fonte está sugerindo que o tatame vira uma espécie de laboratório para essas competências essenciais para a vida. E tudo isso, claro, longe das telas. Sim, essa conexão é o ponto crucial mesmo. O professor Ieli, nesse texto que a gente está olhando, ele faz um contraste bem visual, assim. Ele fala que muitas crianças hoje são quase que treinadas para pular de um vídeo curto para o outro, numa sequência sem fim, sem muito filtro. Aquela coisa do scroll infinito. Isso. Enquanto no jiu-jitsu, o aprendizado seria sobre girar, mas com um propósito claro definido. É uma metáfora forte, né? Sobre ter um direcionamento versus viver na dispersão. Como que ele explora isso nos exemplos? Então, ele vai para exemplos bem práticos, o que ajuda a gente a visualizar a ideia. O primeiro que ele descreve parece até brincadeira de criança, sabe? As crianças têm que atravessar um espaço demarcado no tatame, um quadrado. Um quadrado, ok. Mas tem uma regra clara. Não podem pisar nas peças de tatame de uma cor específica. Vamos dizer, as amarelas. E a descrição que a fonte traz é bem reveladora. Ele diz assim: parece brincadeira, mas ali dentro estava escondido o verdadeiro treino à atenção plena, controle do corpo e domínio da mente. Atenção plena, controle do corpo e domínio da mente? Uau! São termos fortes para descrever o que parece ser só não pisar na cor errada. Como que o texto aprofunda isso? O que realmente estaria sendo treinado ali na visão do autor? Pois é, analisando a descrição que ele dá, a proposta parece ir bem além da coordenação motora básica, que seria o mais óbvio, né? A atenção plena aí, nesse contexto do exercício, significaria a necessidade da criança estar totalmente presente, focada na tarefa ali, na hora, consciente do próprio corpo no espaço para poder cumprir a regra. Entendi. Estar ali por inteiro. Exato. O controle do corpo é a execução em si, claro, mas o domínio da mente, esse seria o elemento-chave, a capacidade de
de inibir o impulso de ir pelo caminho mais fácil ou mais rápido, de planejar os movimentos em sequência, de sustentar o foco numa tarefa que exige precisão. E que não dá aquela recompensa piscando na tela, né? Exatamente. Não tem a recompensa instantânea. Então, se a gente conecta isso com o argumento maior do texto sobre o contraste com o digital, o que o autor parece sugerir é que esse tipo de exercício ensina a criança a operar dentro de regras concretas, a lidar com limites físicos claros e, talvez o mais importante, a exercitar a concentração em algo que exige esforço, que não entrega a gratificação imediata, típica das interações digitais. Seria, então, um treino de paciência, de estratégia corporal e de disciplina mental. Tudo isso empacotado como um desafio divertido, lúdico. A fonte argumenta que é nessa simplicidade que está a força pedagógica da coisa. Entendi. É uma perspectiva bem interessante mesmo sobre como uma regra simples e um espaço físico podem ser usados para, na visão dele, treinar a mente. E ele dá outros exemplos para sustentar essa ideia de que o jiu-jitsu ensina mais do que só a luta em si. Sim, sim. Tem outro exemplo bem significativo no texto. É o do Mai Mawari Ukemi. Ah, o rolamento para frente, que eu mencionei antes. Isso, o rolamento para frente. E o interessante é como o professor L, segundo o texto, enquadra isso. Não é só uma técnica de segurança para aprender a cair sem se machucar, o que já seria super importante, claro. Claro. Mas ele eleva isso, ele chama de um ensaio de confiança. E a citação que a fonte traz é forte, olha só. Cada movimento ensina que errar faz parte, que o chão não é o fim, mas o começo de uma nova tentativa. Nossa. O chão não é o fim, mas o começo de uma nova tentativa. Isso realmente muda a chave, né? Muda a perspectiva sobre o cair, que a gente geralmente vê como algo negativo. Como essa ideia de ensaio de confiança se desenvolve na análise que o texto faz? Que implicações ele tira disso para o desenvolvimento da criança? Olha, essa abordagem que ele descreve para o rolamento tem um peso pedagógico grande, viu? Levanta uma questão fundamental. Como que a gente pode ensinar resiliência de um jeito tão físico, tão palpável? É verdade. A ideia central ali, como está descrito, é que o erro, a queda, nesse caso não é apresentado como um fracasso que tem que ser evitado a qualquer custo, mas sim como uma parte inevitável e até necessária do processo de aprender. Então, aprender a cair direito nesse contexto transforma o chão. Deixa de ser um lugar de medo para ser um ponto de recomeço. Faz todo sentido. E o que o autor parece argumentar é o seguinte: ao dominar a técnica da queda, a criança não está só aprendendo a proteger o corpo. Ela está também aprendendo a gerenciar o medo e a frustração que vem junto com o erro. Certo. A cada rolamento bem feito, a cada vez que ela levanta depois de cair, a criança estaria, segundo essa visão, internalizando uma mensagem. A mensagem de que ela é capaz de enfrentar um obstáculo físico, superar e continuar. É um jeito muito direto de experimentar esse ciclo. Desafio, erro, aprendizado, superação. E o texto sugere que essa confiança que ela constrói ali no tatame, aprendendo a cair, levantar, que isso se transfere para outras áreas da vida dela. A fonte faz essa ligação de forma explícita. Sim, a argumentação que está no texto vai bem nessa direção. A fonte sugere que essa experiência física de lidar com a adversidade de forma controlada, sabe, o medo de cair, a necessidade de levantar, a persistência para melhorar o movimento, tudo isso fortalece a criança emocionalmente. A ideia implícita é que ao aprender que pode gerenciar o desafio físico da queda, a criança desenvolve uma autoconfiança mais robusta, assim, que pode ser usado em outros desafios, sejam sociais, na escola, pessoais. O tatame, nessa perspectiva, funciona como um microcosmos, onde se ensaiam as respostas para as quedas da vida lá fora. É uma afirmação forte sobre transferência de aprendizado, né? Com certeza. E quais são os resultados concretos que o professor L diz que observa nos alunos dele, segundo esse relato que a gente tem? O texto menciona alguma evidência dessa transformação? Menciona, sim. Ah, legal, o que ele disse. O texto fala em observar crianças mais seguras, focadas e disciplinadas, e tem uma parte que menciona o brilho nos olhos das crianças no fim do treino, sabe? Não por causa de prêmios externos, mas por um sentimento de
de superação pessoal mesmo. Que bacana, isso conecta direto com a ideia do rolamento como ensaio de confiança e do quadrado como treino de foco que a gente falou. Exatamente. E tem um relato específico que ele compartilha sobre um trabalho no Instituto Nação Rap. Ah, é? Conta mais. O texto descreve uma mudança bem notável no comportamento das crianças que participavam. Ele diz assim: meninos e meninas que antes tinham vergonha até de falar, hoje ajudam os colegas, ensinam os menores e voltam para casa cheios de orgulho. Nossa, que relato forte. Pois é, essa anedota serve, ali no texto, para ilustrar o impacto que o autor percebe. Um impacto que vai além da técnica de luta, sabe? Alcança a esfera social, a autoestima da criança. Entendi. Exato. E se a gente tenta sintetizar os benefícios do jeito que a fonte apresenta, a gente percebe essa linha conectando tudo, né? Os exemplos práticos que a gente discutiu, o desafio do quadrado, a técnica do rolamento, eles não são descritos como simples exercícios físicos isolados. Não, parece que tem uma intenção por trás. Justamente, na narrativa do autor, eles são apresentados como ferramentas intencionais. O quadrado para cultivar foco e disciplina. O rolamento para construir resiliência e autoconfiança, aprendendo a lidar com o erro. Certo. E esses elementos, que são cultivados no tatame, segundo a argumentação do professor Hélio no texto, eles culminariam nesses resultados que ele observa. Crianças que ele descreve como mais seguras para interagir, mais focadas nas tarefas, mais disciplinadas para seguir regras, para colaborar. E com aquele orgulho que vem do esforço, da superação. Uhum. A prática do jiu-jitsu, nessa visão específica que a gente está analisando, é apresentada como um ambiente estruturado que ajuda a organizar não só os movimentos do corpo, mas também os processos mentais e as interações sociais da criança. É importante, claro, a gente sempre lembrar, estamos falando da perspectiva e das experiências relatadas pelo professor Hélio nesse material específico, né? Sim, fundamental ter isso em mente. E para amarrar tudo isso, o texto termina com uma frase bem curta, bem direta, quase um slogan assim. Mais confiança, menos tela, mais vida. Impactante. É uma síntese bem enxuta da filosofia que ele está defendendo ali no material. E tem um detalhe interessante sobre como esse material chegou pra gente. Ele parece que foi feito para circular mesmo, sabe? Ah, é? Como assim? O texto menciona hashtags como hashtag Jiu-Jitsu Kids, hashtag mais confiança menos tela, hashtag educação pelo esporte, e até inclui um contato e o perfil do professor, @LJAR. Isso sugere um propósito de divulgação, talvez em rede social, né? Direcionado para pais, para educadores que estão buscando alternativas como essa. Faz sentido. E essa frase final, mais confiança, menos tela, mais vida, ela realmente encapsula de forma potente a mensagem central do texto, né? Ela não só resume, mas propõe quase uma equação de valor. Uma equação de valor, boa definição. Na visão apresentada ali, tem uma troca implícita. Reduzir o tempo de exposição passiva fragmentada das telas em favor de uma experiência, no caso, o jiu-jitsu, que promete construir atributos internos valiosos, a confiança, e reconectar a criança com uma experiência de vida mais ativa, mais desafiadora e, na perspectiva do autor, mais significativa. É uma clara valorização do aprendizado que vem da experiência concreta, sabe? Do engajamento socioemocional e físico. Então, tentando organizar tudo que a gente conversou, o que a análise desse texto do professor Hélio nos mostra, afinal? Basicamente, ele apresenta o jiu-jitsu infantil não apenas como um esporte, mas como um método pedagógico, talvez? É uma boa forma de colocar. Um caminho que, segundo a experiência e a argumentação dele, é capaz de cultivar nas crianças habilidades como foco sustentado, disciplina para seguir regras, resiliência para lidar com erros, com frustrações e, como consequência disso tudo, a autoconfiança. Exato. E aquele contraste com o ambiente digital é um fio condutor importante no argumento dele, né? A ideia de trocar a gratificação instantânea e a passividade das telas por desafios físicos que exigem presença, controle mental, esforço, e que resultam, segundo ele, num desenvolvimento emocional mais sólido. A chave parece estar nessa conexão que ele descreve entre o corpo em movimento, a mente focada e as emoções sendo trabalhadas ali, no calor da prática. Perfeito. A ideia central que essa fonte nos traz, e que vale muito a pena a gente refletir sobre,
é justamente a importância de atividades que engajem a criança de forma completa, envolvendo corpo e mente de maneira integrada, ativa. Integral, isso. O jiu-jitsu, na perspectiva apresentada aqui nesse texto, serve como um exemplo de como uma prática estruturada, com regras claras, com desafios progressivos, com interação social, como ela pode ser usada para construir um repertório de habilidades socioemocionais e cognitivas que são cruciais, não só na infância, mas para a vida toda. É sobre usar o movimento e o desafio físico como ferramentas para o desenvolvimento integral mesmo. E essa discussão toda, baseada na perspectiva do professor Elli, acho que deixa a gente com uma provocação final, né? Para quem está ouvindo a gente. Uma pergunta que surge dessa valorização do desafio físico, da atenção plena, da resiliência construída no chão, como ele coloca. Qual seria? Bom, se essa abordagem analógica, digamos assim, tem esse potencial que a fonte sugere para o foco e para a confiança, como será que outras atividades que também envolvem o corpo, a presença, a interação direta, sei lá, talvez a gente pense nas artes plásticas, na música, em explorar a natureza, ou até naqueles jogos coletivos mais tradicionais, de rua, de tabuleiro. Interessante. Como que essas outras atividades poderiam ser, talvez redescobertas, ou usadas de forma mais intencional? Como elas poderiam complementar ou até equilibrar a formação das crianças nesse nosso mundo que é tão digital? Fica aí a reflexão para todo mundo.